Olá, tudo bem? Eu sou Léo Reis, mestre em Linguística e fundador da American English Academy, escola de inglês situada aqui nos Estados Unidos e que recentemente foi credenciada pelo governo americano para receber alunos internacionais com o visto F1. Também oferecemos a modalidade Inglês Online com American English Experience. Esse curso de inglês é o curso completo e foi dividido em 60 passos. Cada passo pode ser feito entre 2 e 3 horas. Também, cada passo contém de 9 a 15 lições. Nessas lições estão lições de gramática, de vocabulário, conversação, repetição, fluência, pronúncia e escrita. Ao final de cada passo, o aluno poderá marcar uma aula ao vivo via Zoom com um de nossos professores. Se você conseguir uma meta aí de 2 passos por semana, você vai conseguir terminar esse curso em 7 meses e meio, dentro do período de acesso de 1 ano. Então, boa sorte e quero te ver fluente aí do outro lado da tela. American English Experience é o inglês para quem está comprometido. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, nessa noite de quarta-feira, dia 19 de março. Deixa eu ver aqui. Belo Horizonte, são 7 horas e 3 minutos, ao vivo, sempre por aqui. E nesse programa novo, 1 a 1, que a gente está sempre trazendo aqui pessoas que participaram, fazem parte da história do Atlético. Semana passada tivemos aqui o Roberto Abras numa resenha sensacional, né? Muita história para contar. E hoje vamos trazer aqui o presidente mais vitorioso da história do Atlético. E detalhe, hein? Desde quando ele assumiu em 2021, em todos os anos ele ganhou títulos. Não está mal acostumado, né? A levantar canecos, né? São 8 títulos, mas ele pode ainda me interpelar e falar assim, não, são 9. Porque eu briguei por 1937. Ele pode falar isso. Vamos ver se ele vai falar aqui, né? E que também faz um grande trabalho no Instituto Galo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre essa atleticanidade, um pouco da história do presidente Sérgio Coelho. Boa noite, presidente. Obrigado pela sua participação, ter aceitado o convite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Breno. Tenho a certeza que estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Sou um grande admirador do seu trabalho. Obrigado. Sei a sua luta, o seu esforço, né, para estar em todos os jogos do Galo fora de casa. Então, o convite seu me deixou muito feliz e estou muito honrado de estar participando do seu programa. Presidente, eu queria que você contasse um pouco para o torcedor, senhor, como é que começou essa atleticanidade? Como é que o senhor começou a ser atleticano? Então, eu sou de uma família de atleticanos, né? E morava em Crucilândia, pequeno, né? Devia ter meus 3, 4 anos e já presenciando a paixão do meu pai pelo Galo. Então, eu fui também me apaixonando, né? E vim para Belo Horizonte com meus 19, 20 anos e o meu sonho era poder servir o Atlético em algum momento. Queria muito pudesse ser no campo, mas não tinha condições de ser, não. O senhor jogava? Eu jogava um futebolzinho, mas... né, mas jogava de quê, presidente? Centroavante. Né? Então, eu tive uma oportunidade, né, de ser conselheiro do Galo. Quem conseguiu para mim foi meu amigo Oswaldo Faria. Né? Nós estivemos na sala do Paulo Cury. E ele nos recebeu e me colocou como conselheiro, e de lá para cá eu venho prestando aí alguns serviços para o Galo, né? Servindo o Galo com muito prazer e muita honra. O senhor lembra qual foi o primeiro jogo do Atlético que o senhor foi? Olha, eu lembro assim que foi Atlético e América, sabe? Mas não me lembro o resultado. Eu vim com o marido da minha tia, né? Ele tinha um Fusquinha, um Gordini, não era Fusquinha. E ele era americano. Então, o senhor pegou carona com o americano para torcer para o Atlético? Então, esse foi o primeiro jogo. Mas eu não devia ter mais do que uns 6, 7 anos, não. Por aí. Morando em Crucilândia, né?
Então você saía de lá às 7, 8 horas da manhã, vinha assistir o jogo à tarde, né? E voltava, chegava em casa, era 9, 10, 11 horas da noite. Estrada difícil naquela época, né? Mas Carro sempre ligado também no que radinho. Quando não vinha, estava no radinho. Sempre no radinho. E meu pai, o hábito, né? A gente almoçava lá, era 11 horas. E 11 e pouco, né? Já ouvindo a Itatiaia na época. Era a rádio que a gente pegava lá. Então, assistindo o programa, ouvindo o programa, assistindo os jogos, né? E antena saindo do lugar, a imagem ruim. E à noite ainda tinha uma situação que tinha uma usina lá que funcionava, mas parava de funcionar às 8 horas da noite. Às 8 horas o prefeito desligava a usina. Então, dia de jogo do Galo, que ia mais tarde, tinha que negociar com o prefeito para a usina funcionar até mais tarde. Quem foi o primeiro ídolo do senhor no Atlético? O primeiro ídolo foi Dario. Eu me lembro, o Dario teve um jogo no Mineirão, num domingo à tarde. O Dario fez 2 gols contra o Curitiba. E me lembro assim, muito do Dario pegando uma bola na entrada da área, chutou, ela pegou no peito do goleiro, que era o Jairo, e voltou no meio de campo. Então, eu acompanhava-se muito o Dario, eu gostava muito porque ele era também muito brincalhão, né? Ele era dava nome aos gols, né? Atraía a gente por essas brincadeiras dele, né? Muito querido. Então, meu primeiro ídolo foi o Dario. E nessa etapa, presidente, como torcedor... E Laci. Ah, o Laci também, né? Os dois eram mais ou menos na mesma época. Também admirava muito o Laci. O senhor chegava a passar pela cabeça que o senhor podia ser um dia presidente do Atlético? Nunca. Porque o senhor falou, eu queria ajudar o Atlético quando virou conselheiro. Mas antes, lá atrás... Não, virei conselheiro e teve até um fato assim. Eu participei muito da vida do Atlético de 95 para cá. Né? Em 97 tivemos uma eleição, Paulo Cury era o candidato e nós entramos com outro candidato. E era o Edson Simão, Sim. O Ricardo de vice, o Carlos Alberto dos Santos era o outro vice. Eu não estou eu não estou lembrado dos outros, mas nós fizemos uma chapa e eu estava junto com eles e seria um dos vices na chapa. E o Paulo Cury também me chamou para ser vice dele. Então eu não fui vice de nenhum dos dois, em gratidão ao Paulo Cury. Mas trabalhamos, né, para o Edson Simão e perdemos a eleição. Quando foi no final de 98, a situação do Atlético estava terrível, em todos os sentidos. Eu fui a pessoa que conversava, eu conversava muito com o Paulo Cury, então naquela época eu fui a pessoa que conversou com ele para que ele renunciasse. E ele, depois assim, muito resistente, porque é uma decisão muito difícil para ser tomada, né? Depois de muito tempo conversando, como amigo, sugerindo ele que fizesse aquilo que seria o melhor para ele. A gente tem uma casa em Lagoa Santa, num condomínio, e ele morava em Lagoa Santa. Então eu falei assim, não, eu vou renunciar, mas tem que ser lá na sua casa, em Lagoa Santa. Que é da família da minha mulher, nem é casa minha não, temos ela, a família da minha mulher tem essa casa até hoje. E ele renunciou lá na nossa casa, né? E na época entrou de presidente o vice, né, passou a ser presidente, que era o Nélio Brant, e o Nélio nos convidou para ajudá-lo. Era eu, o Issa, o Ricardo Guimarães, o Elias Calil e o próprio Edson Simão. E nós começamos a trabalhar com muitas dificuldades. Eu assumi o futebol naquela época e fomos vice-campeão brasileiro. Em 99. Campeão mineiro, aquele jogo que o Galo cortou a cabeça, né, jogou com a faixa e tal. E de lá para cá, aí eu fui me envolvendo. E depois o Nélio renunciou, que fui eu também que ajudei ele a tomar essa decisão. O senhor estava ajudando todo mundo a renunciar, presidente? Sim. A situação era feia, né?
E foi num dia, eu marquei, né, conversei com o Nélio, falei, Nélio, se você quiser, eu, às vezes converso com o Ricardo, que era o primeiro vice, eu era vice. Aí, porque o Nélio ficou o primeiro mandato de tampão, com a renúncia do Paulo Cury, ele candidatou a presidente, nós fomos de vice. E no domingo de manhã, eu marquei com ele, marquei com o Ricardo, conversei com os dois, o Ricardo aceitou de assumir com a renúncia do Nélio. Nós fomos no domingo de manhã, na casa do Nélio, lá na Pampulha, sentamos, conversamos, o Nélio renunciou, o Ricardo assumiu. Ô, presidente, só fazer um parênteses aqui, para o pessoal que está assistindo, que às vezes não sabe como era a condição do Atlético. O senhor falou de 2 presidentes que renunciaram. O que era o principal ponto para essa renúncia? O que acontecia no Atlético para o pessoal entender um pouco? Porque a situação era bem complicada financeiramente. Eu vou explicar direitinho. Só terminando, né? Quando o Ricardo assumiu, posteriormente ele candidatou a presidente também. E quando ele foi candidatar a presidente, né, mais um mandato, né? Uns dias antes de fazer a chapa, ele me chamou no escritório e falou, Sérgio, nós vamos fazer aqui diferente. Você vai ser o presidente e eu vice. Eu disse para ele, eu não tenho a menor condições de ser presidente do Galo. Naquela época devia ser 2003, 2002, 2000, por aí. Eu não passava na minha cabeça ser presidente, achava que não dava conta pelas dificuldades financeiras. Quando nós assumimos o Galo, no final de 98, vou contar 2 episódios para você ver como que era o Galo na época. Nós tínhamos um campo na Vila Olímpica, que é esse que nós temos até hoje, para o futebol profissional e base. Então, quando chovia, não tinha como treinar no campo. Aí a gente pegava um ônibus, ia para a Vila Olímpica, os jogadores chegavam, trocavam de roupa, entravam no ônibus e a gente ia treinar no campo da Fremisa, outro dia no campo da Fiat. Era desse jeito. Num dia, 5 da manhã, 6 horas da manhã, me liga, na época, a pessoa que tomava conta lá, que eu não me lembro quem que dizendo que o ônibus não iria levar os jogadores para treinar, porque o Galo não pagava ele o transporte que ele já tinha feito. Caramba. Aí eu tive que ir lá, na saída dos jogadores, combinei com o pessoal do ônibus para chegar lá, pagar com o meu dinheiro para o ônibus levar os jogadores para treinar. Um outro episódio, os meninos moravam da base no bairro Santa Branca. Um dia, a diretora lá era uma mulher, né? Não era diretora, ela era psicóloga, mas ela que nos ajudava a olhar o alojamento. Ela me ligou à noite e falou, olha, amanhã a padaria não entrega o café dos meninos, porque não pagaram eles. No outro dia cedo, fui lá de manhã comprar pão e outras coisas mais para levar para os meninos tomar café. Então esse era o Galo, né? Contei 2 histórias aqui, mas eu tenho dezenas para contar. Então era muito difícil, né? O esforço que o Nélio fez, né, para organizar o Galo, o Ricardo, é surreal. O Ricardo colocou dinheiro no Galo, mas foi muito para organizar um pouco o Galo, né? Inclusive saindo o treinamento da Vila e indo para a Cidade do Galo. Lá na Cidade do Galo não tinha nada. Lá onde hoje tem ali o vestiário, né, departamento médico ali, eram algumas paredes, algumas que estavam levantadas, algumas com laje, outras não, e um campo que na época lá era um pasto. Tinha feito a terraplanagem, mas não tinha nada. E nós fomos para lá na coragem, foi aqui mesmo, vamos fazer no campo, vamos arrumando, e está hoje aí o Galo, né, com um dos melhores centros de treinamento do Brasil.
E é impressionante, ô presidente, porque o senhor falando da sua história aí, eu vejo... Opa! Chegou o feirão Lote Dourado na... Encostando aqui no celular. Quando a gente conversa sobre o presidente Sérgio Coelho, pelo menos assim, dentro do Atlético, todo mundo tem o mesmo discurso do senhor. É um cara trabalhador, um cara honesto, um cara apaziguador, né? E aí o senhor falou aí de vários nomes da política do Atlético, né? O senhor falou de Paulo Cury, o senhor falou do Ricardo, o senhor falou de Calil, o senhor falou de uma série de pessoas. E o senhor sempre teve um bom trâmite nesse aspecto político. Foi isso que levou o senhor a ser presidente do Atlético? Não sei se foi isso, né? Mas, assim, eu tenho uma boa relação com 100% das pessoas do Conselho do Galo. Não tem nenhum tipo de encrenca com ninguém, né? É porque eu estou no Galo para servir, eu não estou no Galo para tirar nada, nenhum proveito próprio, não estou para ter nenhuma projeção. Sou uma pessoa muito pouco vaidosa. Falar que não tem vaidade é difícil, né? Mas eu não quero nada para mim, eu não quero nada para minha família, nada que venha do Galo, a não ser o prazer de trabalhar para o Galo e de ver o Galo ganhar como foi agora. Isso a gente quer. Mas qualquer coisa fora isso, eu não quero. Então, com essa minha mentalidade, eu também tenho o seguinte: se eu estou ali para servir, por que eu tenho que ir lá para brigar? Eu posso achar que um determinado presidente não foi bom. Eu não preciso de ofender ele. Eu não sei o que ele passou lá atrás. Eu vou julgar Paulo Cury, vou julgar Nelson Campos, tantos outros presidentes. Cada um cometeu os seus acertos e seus erros. E os erros que eles cometeram, né, eu não posso julgar, porque eu não sei qual era a dor dele naquele momento. Então, assim, agindo dessa forma, né, pensando dessa maneira, você acaba que você não arruma amizade com ninguém. E você se dando bem com todas as pessoas, é mais fácil você fazer uma gestão. Aí, esse meu jeito de ser, essa minha forma de tratar as pessoas dentro do conselho, todos que gostam de ajudar o Galo, né, me facilita na minha administração. Sim. Né? Então, e aí tende a dar certo. O senhor acha que essa questão de o senhor não ter tanta vaidade, porque assim, o senhor já ouviu o título que as pessoas ficam, mas quem manda no Atlético era os 4 R's, o presidente está lá, mas quem manda é eles. E a gente sabe que o senhor é muito atuante. Mas como eles entraram com o dinheiro naquela época antes de SAF, muitas pessoas colocavam isso. O senhor acha que era porque o senhor não tem essa vaidade de querer aparecer muito, de querer, e aí de repente colocaram por eles terem feito o investimento, que eles seriam os únicos que mandavam? Veja bem, nós optamos por fazer uma administração compartilhada. Era a única maneira de dar certo no Galo. Por quê? Eu entrei como presidente. Quando me convidaram, disseram que a dívida era de 750 milhões a 850. Quando eu entrei e 3 meses depois saiu o balanço do ano anterior, a minha entrada, 3 meses depois, era quase 1 bilhão e 300 milhões. Imagina o que você... imagina você administrando uma dívida dessa num clube que tinha um faturamento de 300 milhões. Então, nós precisávamos dos 4 R's. Agora, alguém acha que os 4 R's, ou qualquer pessoa, ia chegar no Galo e colocar R$1 bilhão e falar com o presidente, faz o que você quer. Eu só ponho dinheiro. Não vão fazer isso nunca. Eles querem acompanhar, eles querem olhar. Essa é uma razão. Segunda razão, eu sou presidente do Galo. Aí chega Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, e fala, eu quero ajudar você a administrar, Sérgio. Olha o tamanho que são esses empresários. Sim. Eu vou dizer para eles, não, eu não quero a ajuda de vocês.
presidente, eu sou presidente, eu que mando, eu não quero dividir responsabilidade, eu não quero dividir o meu poder com ninguém. Será que seria uma atitude inteligente? Até porque o seu antecessor foi buscar ajuda com eles. Foi pedir. Pedir ajuda. E foi uma das coisas mais importantes que ele fez para o bem do Galo. Sempre que eu posso, eu o elogio. Sérgio, Sete Câmara, você foi muito inteligente de ir lá e pedir ajuda. Foi a melhor coisa que você fez para o Galo. Vem mais uma coisa. Se você tem um grupo de pessoas te ajudando a trabalhar, te ajudando a tomar decisão, a sua chance de erro é muito menor do que você tomar decisão sozinho, dia e noite. Só você tomar decisão. Quantas decisões eu ia tomar que, ao ouvir o conselho de uma outra pessoa, ou de outras pessoas que estavam comigo, em uma determinada situação, eu mudei de ideia. E foi o melhor. Breno, não venham achar que eu faço as coisas, né, que eu acho que não tem que ser feita. Eu escuto, eu tomo opinião e tomo a minha decisão. Agora as pessoas acham, ficam falando, porque eles querem, de alguma forma, né? Às vezes me atacar, acham que vão me humilhar, mas eu te falo assim com todo o coração, sabe? Às vezes eu fico vendo as pessoas, eu não sou de olhar rede social nem nada, mas às vezes eu vejo um programa, né? Como eu vi um tempo atrás aí, uma pessoa falando, eu olho para o presidente, para os 4 R's e vejo eles cara de banana. Cara de banana. Falou por diversas vezes. Aí eu fico imaginando, falei, gente, essa pessoa falando da gente, falando de um Rubens Menin, de mim não, eu sou um pequeno empresário, de um Rubens Menin, que é um dos maiores empresários do Brasil, sendo chamado de cara de banana. Ao invés de eu ter raiva dessa pessoa que está falando, eu tenho compaixão dele. Eu falei assim, gente, neste momento ele deve estar num desequilíbrio tão grande que eu preciso de ter compreensão para com essa pessoa. Porque num estado normal ele não vai fazer isso. Sim. Ou então ele está fazendo aquilo por alguma razão que às vezes falta a ele parar, pensar e para que ele pare e pense para não tomar uma decisão de fazer uma coisa dessa. Porque acaba ficando ridículo. Quanto ao grau de importância deles, né, presidente, a gente sabe que até o próprio Sérgio Sete Câmara já disse que o Atlético poderia até ser rebaixado, o destino do Atlético seria muito cruel sem a entrada dos 4 R's, né? Mas hoje a gente vê ainda, por mais que o time tenha vencido 2021 quase tudo, né? Quando o Atlético se transforma em SAF, eu não sei se foi a expectativa do torcedor de repente, olha, eles vão chegar, vão comprar o Atlético vai ficar, vão zerar as dívidas do Atlético e vão contratar jogadores só nível de Hulk, né? Até o Rubens Menin chegou uma vez a usar esse termo, né? E aí realmente pegou. E aí e nós não vamos ter dívida. Aí eles assumem a SAF e o Atlético continua com uma dívida, mas claro, se a gente for olhar em alguns pontos, o Atlético hoje tem um estádio, que talvez o senhor também nunca tinha sonhado que o Atlético poderia ter um estádio. Eu, pelo menos como torcedor, eu nunca imaginei que o Atlético teria um estádio e o Atlético hoje tem um estádio. Como é que o senhor vê essas críticas em relação à SAF do Atlético, deles terem adquirido? Muita gente acha, eles vão utilizar benefício próprio, mas eles são torcedores, eles querem ver o bem do Atlético, não? Vamos lá. Nós fizemos a SAF, né? A dívida do Galo, do Clube Atlético Mineiro, foi 100% para a SAF. Perfeito. Ok? A Associação Clube Atlético Mineiro, nós temos hoje 10 milhões aplicados. Nós já investimos nos clubes de lazer 7 milhões de reais e vamos investir mais 7, com melhorias, reformas e etc. Então, estamos muito bem organizados. A dívida que está na SAF, o Galo tem 25% das ações. Então,
teoricamente, o Clube Atlético Mineiro teria 25% dessa dívida. Como nossos 25% não são diluídos, nós não temos essa dívida. Porque para pagar ela, se tiver de aportar capital, o Galo não tem que aportar. Então, entre aspas, não temos dívida, né? A diferença que existe nisso é o seguinte: a dívida antes, quando eu entrei, era 1 bilhão e 300, que era da Associação Clube Atlético Mineiro. Hoje, ela é da SAF, e quem são donos da SAF? São pessoas que têm capacidade financeira. E hoje eles são totalmente responsáveis, avalistas. Tudo é com eles. Né? Então, essa é a diferença. Porque se a gente não faz a SAF e eles não entram para ajudar, eu não sei como é que o Atlético estaria hoje. O Sérgio Sete Câmara falou segunda divisão, Série B, mas eu acho que isso aí era até pouco. Porque ia chegar um certo momento que ia entrar em colapso. Não tem como rodar o clube. 1 bilhão e 300 milhões com um faturamento na época de 300. Você não paga juros, se você não toca o futebol, você não faz nada. Você poderia fazer, mas pegando o clube e trazendo ele lá, olha, vou ter um plantel modesto. É de 4 milhões de folha de pagamento. 5 milhões. Tá ok. Mas para ter time com protagonista igual nós tivemos em 2020, 21, 22, 23, 24 e estamos tendo em 25. 6 anos que eles estão à frente. Eu estou a 5. Vai fazer 5. Mas eles estão lá com o Sérgio Sete Câmara. Só com o time lá em cima. Organizamos o clube que você não vê nenhum tipo de escândalo, qualquer coisa que você vai falar que a administração errou nisso ou naquilo. Dá um exemplo aqui, problema com FIFA, problema com trabalhista. Você não vê nada. Tudo organizado. Informatizamos, né, a gestão do clube. Hoje nós temos processos, está tudo certinho. É preocupante uma dívida? É, muito. Eu me preocupo, sim. Só que hoje ela está em mão de pessoas que vão resolver o problema. E se tivesse nas nossas mãos lá no Clube Atlético Mineiro, eu não sei como resolveria, não. E também não teve nesse período, né, presidente, alguma outra pessoa interessada, né, de verdade, assim, para poder falar, olha, podemos analisar e a SAF pode tomar esse rumo de vender para tal grupo. Não teve assim uma coisa concreta. Você assim, viu né? um vídeo que eu fiz, né, certamente. Uhum. Eu falei nesse vídeo. Sim. Tem alguém querendo comprar alguma ação do Galo, algum percentual, pode trazer o dinheiro. Do mesmo valor que eles compraram lá em novembro de 2023. Não tem correção, não tem nada. Pode pôr o dinheiro na mesa aqui que você sai sócio do Galo. É uma situação que às vezes, né, foge muito do torcedor, porque o torcedor, eu acho que ele ficou muito apegado, presidente, a algumas falas, até antes mesmo de ser SAF, né, quando se projetou, porque claro, em todo plano que você faz pode dar errado alguma coisa, em alguma circunstância pode dar errado, né. Então acho que às vezes o torcedor, ele se apega muito, por exemplo, teve uma fala do Rubens Menin, que até 2026, né, estaria sanada a dívida. Agora acho que já jogou um pouco mais para frente. Nós vamos ter 3 Hulks. Isso ficou uma coisa que viralizou, né? Os 3 Hulks, essa coisa. Eu acho que tem um lado do torcedor, às vezes, presidente, a minha percepção é essa, que às vezes por eles serem torcedores, né, há uma fala de empolgação, de imaginar que que era um time competitivo. Cada um tem o seu time competitivo também, né, presidente? O seu pensa de uma maneira, eu penso de outra, mas o torcedor pega aquilo ali e ficou com aquilo ali, né? No futebol você não pode prometer, né? Esse é um problema, né? Não pode. E às vezes quando promete, paga-se muito caro, né? E acaba que muitas pessoas também que trabalham no futebol, né? Infelizmente tem quem trabalha contra a gestão da gente. A gente sabe quem que é. Hoje no Atlético existe uma oposição forte, senhor? Zero.
Zero. Zero. Não tem nada. Super tranquilo o conselho, sem nenhum problema. Mas existem outras pessoas, né? E às vezes pode ter no conselho, é claro que conselheiros que não gostam do nosso trabalho. Mas a gente sabe que no meio do futebol tem muitas pessoas que se dizem atleticanos, mas que são detratores, né? Eles querem atrapalhar a gestão da gente. E eu sei quem são alguma dessas pessoas, eu tenho elas mapeadas. Não falo mal delas, não ligo para reclamar, só faço o meu trabalho. Mais nada. Querem falar mal, querem falar lá, falam coisas até para me humilhar, como eu já disse anteriormente. Sou tranquilo, isso não me ofende em absolutamente nada. Vou continuar da minha mesma forma de trabalho até o meu final do mandato, até o final do meu mandato. É porque eu tenho convicção que esse é que é o certo. Eu não vou ficar perdendo tempo para ficar brigando, xingando, reclamando, eu não vou. E parte da torcida, que não é grande, mas uma parte pequena, gosta muito de presidente brigão, né? Eu não estou falando, o que eu vou falar agora não é que aconteceu no Galo, não. Na maioria dos clubes de futebol, mais no passado era assim, hoje nem tanto. Mas um treinador, o time perdeu uma partida, o presidente desce pro vestiário, vai lá, xinga o treinador, xinga os jogadores, mete a mão na mesa, manda o treinador embora, cria um passivo violento pro clube. Outra hora briga com o CBF, briga com a federação, só cria problemas para o clube. E às vezes parte da torcida que é pequena gosta disso. O presidente vai para uma rádio, para a imprensa, né? Mete o pau no outro, briga, xinga, brinca. Eu não sou esse perfil de presidente, e nem você. Porque eu não acredito que essa é a forma correta não é uma postura correta de um presidente. Então eu faço as coisas que eu acho que são certas. E o que as pessoas falam e querem, que não gostam do meu trabalho, paciência. Mas o dia que sair, você não vai achar uma coisa feita errada no Galo. Nós erramos, mas coisas que foram feitas para ter algum tipo de ganho, algum tipo de desonestidade, qualquer coisa, é zero. É zero. Se eu pego uma camisa, eu pago ela. O presidente, em cima ainda dessa questão que nós estamos falando aí de planejamento, né? O estádio também foi uma dor de cabeça, né, presidente? Porque foi planejado um valor e acabou que saiu, extrapolou muito por conta das contrapartidas, né? Foram contrapartidas, teve também uma inflação no material de construção, né? Foi uma coisa assim horrorosa, né? Logo depois da pandemia, os preços explodiram, né? Então, subiu, né, de uma forma, os custos da construção, não só da arena, né? De uma forma geral, subiu demais da conta, né? Mas, enfim, a arena está aí, né? Muito bacana. Erramos alguma coisa na arena? Sim. O gramado, a acústica. Num equipamento daquele tamanho, algum erro vai ter mesmo. Agora, esses erros, em um certo momento, parece que esses erros eles ficaram muito maior do que a arena em si. Uma acústica, parece que a arena podia jogar, demolir ela. Não serve a arena porque está com problema de acústica. Pelo amor de Deus, né? Por que não? Olha, calma, erramos. Nós assumimos desde o início, erramos, nós vamos consertar. E agora está consertando. O gramado, não deu certo, grama natural. Ok, erramos. Estamos consertando. Num equipamento daquele tamanho, aquele equipamento custou lá
número redondo, tá? 1 bilhão. Nós vamos gastar 30 milhões aproximadamente para consertar os erros. Nós estamos falando de erro de 3%. No equipamento daquele tamanho que foi construído em 2 anos. Realmente, eu acho que chamou muita atenção a questão do gramado, né? Porque era o principal, né, palco disso, né? Aquele primeiro jogo, eu acho que aquela visão ali realmente impactou o torcedor, né? De certa forma, mas o senhor falou bem, né? O atleta está buscando aí reformular. Aliás, presidente, o atleta tem buscado melhorar coisas muito nessa temporada, né? Porque a gente está vendo aí a aproximação do torcedor com o atleta trabalhando essa questão na parte da comunicação, né? O Atlético buscou agora o Domênico para voltar, ele já conhecia tudo do Atlético, né? Para ele poder fazer essa situação do Atlético ficar mais próximo, essa questão da arena que a gente está falando também, é uma proximidade com o torcedor, né, presidente? O senhor acha que o torcedor chegou a ficar um pouco mais distante? Eu não sei, assim, se o torcedor ficou um pouco distante, né? Eu não sei se é isso, sabe, assim, isso é um pouco confuso para mim entender por quê, né? Eu fico um pouco confuso. Mas existia, por exemplo, né, algumas situações no Atlético, né, que não eram coisas assim que eu achava, que a nossa geração achava que era certo continuar do jeito que estava, que vinha. Não que era coisa nada de errado, nada assim, não. Mas você começa a tomar algumas medidas. Exemplo é a imprensa no CT. Bom, aquilo é um lugar de trabalho. Então, deixa quem está trabalhando ali. A imprensa ir para lá, né, nós cortamos totalmente. Agora o Domênico está voltando, vai dar certo, está tudo jóia. Mas ele preferiu naquela época, porque você tinha que fazer um corte. Aí, por que às vezes fala, mas por que às vezes tem que fazer a imprensa, às vezes, né, a gente acha que não deve estar frequentando Cidade do Galo, o centro de treinamento? É porque os jogadores estão ali quase que o dia inteiro trabalhando, concentrados. Então deixa eles trabalharem lá, tranquilos, eles precisam do tempo deles. E às vezes a imprensa, nós fomos fazer um jogo lá na Argentina, foi na Argentina contra o River Plate. Semifinal. Semifinal. Onde o Hulk e o Vargas brincaram. Na verdade, isso foi antes da final. Foi no último treino antes da final. Na semifinal. Eu estava lá. Não, foi antes final. Da final contra o Botafogo. Então foi. Teve realmente uma brincadeira e aí enxergaram de uma outra maneira. Aí uma sai na proporção imprensa aquela. Então, centro de treinamento, assim, você vai ver um certo momento lá, o jogador chega junto no outro, eles estranham, e a imprensa assiste aquilo ali e coloca, né, de uma forma que às vezes prejudica, né? A situação ela pode se complicar, porque às vezes coloca, como esse fato aí que eu estou te dando de exemplo, né? Aconteceu lá em Buenos Aires. Então são coisas que a gente vai tentando consertar, vai tentando melhorar, e às vezes você também aperta demais, né? Agora está indo algumas vezes, né, por mês ou por semana, né? Às vezes esse aí talvez seja o equilíbrio. É porque, de certa forma, também, presidente, tem um outro lado que o torcedor ele fica meio assim, o atleta se blinda um pouco, né? Porque... Nós temos a TV Galo, né? Mas a TV Galo é institucional. Mas a gente solta... Eu sei, mas eu falo o seguinte, na TV Galo nós nunca vamos ver algo negativo. Pois é, mas você chamar a pessoa para ir para dentro do CT para ficar... Mas eu falo o seguinte, por exemplo, o torcedor ele tem uma expectativa, como é que o fulano está treinando? A TV Galo não vai falar, olha, o fulano não está treinando bem, por isso que ele não é titular. Às vezes o torcedor ele quer uma ideia. Vou colocar um exemplo para o senhor. O Robert Santos ficou aqui uma temporada inteira e ele não jogava. Mas por que não jogava? O Atlético contratou, então ficava aquela coisa, né? Mas será que não está treinando bem? Será que está treinando mal? O torcedor ficava naquela incógnita, né? Aí na hora que colocou ele para jogar 2 minutos, ou 9 minutos que ele jogou, aí ele deu um passe bom, o torcedor falou, pô, o Milito está em injustiça com o Milito. Aí ficou aquela coisa, né? Aí de repente o Atlético começa essa temporada e contratou
o Robert Santos. Aí o pessoal não entendeu. Pô, mas como é que você contratou o Robert Santos, sendo que não foi... Entendeu, presidente, essa dúvida que fica? Talvez se a imprensa estivesse lá, isso eu estou fazendo aqui, claro, o advogado da imprensa, a gente poderia ver para poder dar uma justificativa, explicar então, esse trabalho. Então vamos fazer o seguinte, você faz de advogado da imprensa ou do Cartola? Claro. Do clube, né? É como você disse, né? A imprensa vai lá e vê os pontos negativos e... E positivos também. Mas o positivo ele é mais difícil, assim, às vezes se... Mas vamos aqui. Você está lá assistindo o treino, né? Aí você faz a sua avaliação de um determinado jogador. Aí você vai, olha, não, o jogador treinou muito bem, não sei o que lá e tal. Ele treinou bem, mas o treinador não quer usar ele. Aí o treinador, você já está criando expectativa na torcida, que o jogador é bom. Aí o treinador não coloca, aí a torcida cobra o treinador, porque não colocou ele. Então, coisas que são complicadas. O treinador quer a imprensa lá dentro também, assistindo treino. Não sei se o treinador quer. Né? Então, isso não é tão simples assim. Ah, mas como é que é o Robert no treino? Pergunta o treinador numa entrevista coletiva que ele der. O Robert está aí, tem um ano, e aí? Ele tem que explicar. Eu não estou dizendo que não é para a imprensa ir. Eu acho até que esse modelo agora, né, a imprensa frequentar algumas vezes, né, periodicamente, o centro de treinamento, bacana. Né? A gente precisa dar também para a imprensa a oportunidade. Ela está vendo um trabalho lá, né, que a gente faz, é bom para a gente também. Mas não como era quando antigamente, né, em 1999, 2000, a imprensa assistia o treino todinho lá, entrava até para dentro do vestiário. As coisas mudam. Evoluíram. Né? As coisas mudam. Ô, presidente, e falando em coisas mudam, o senhor estava à frente do futebol até na temporada passada. E nessa temporada o senhor preferiu sair um pouco do futebol. Né? Qual foi o principal ponto que fez o senhor ter essa atitude? E vou até estender. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor viu estando à frente do futebol do Atlético? Não tinha essa dificuldade, não teve esse motivo importante para me sair, não. Em abril do ano passado, eu procurei o Rubens e Rafael e disse que no final do ano eu ia sair. Eles resistiram, pediram que eu não saísse, mas eu mostrei para eles que era importante a minha saída do futebol. A gente precisa de romper. Presidente da Associação Clube Atlético Mineiro todos os presidentes que tiverem não vão mexer com o futebol. Então vai ter um corte aí. E que fosse esse corte na minha gestão. Porque eu saindo, como eu saí, eu tenho 2 anos para fazer uma transição dentro do meu próprio mandato. Eu estou saindo, contratamos o Paulo Brax, mas eu estou presente. Hoje eu conversei com o Paulo Brax uma meia hora, né, sobre o Galo. Tem dia que a gente... O senhor ainda participa do Conselho de Administração do Futebol, né? Sempre, o que precisam, quando me procura, na hora, estou ali. Porque a hora que acabar meu mandato, vai entrar um novo presidente, até porque eu também não posso ser mais reeleito. Esse novo presidente ele vai entrar exclusivamente para cuidar da Associação Clube Atlético Mineiro. Ele não vai mexer com futebol, não vai mexer com a SAF, não vai mexer com nada. Né? Se você perguntar quem é o presidente do Botafogo, quem é o presidente do Fluminense, todo mundo sabe. Mário Bittencourt. Quem é o presidente do Vasco? Pedrinho. Se você perguntar quem é o presidente do Botafogo, ninguém sabe. Quem é o dono da SAF, todo mundo sabe. Quem é o CEO da SAF, todo mundo sabe. Aqui em Minas mesmo, né, o presidente do Cruzeiro é pouco sabe quem que é. Pouquíssimas pessoas. É porque ele cuida da associação e está certinho. Quem é o presidente do Galo? Todo mundo sabe.
Talvez o próximo presidente do Galo, as pessoas não vão nem saber direito quem que é. Porque ele vai cuidar da associação. Então o senhor acha que é melhor ter essa distinção mesmo, né? É preciso ter. É preciso profissionalizar. Eu cuidava do futebol aí, né, junto com o Vitor, antes junto com o Caetano, né? Mas eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas coisas, né, pessoais, eu tenho as instituições que eu cuido delas, e do Galo, e olhando futebol. Então, assim, é muito, né, às vezes, para uma pessoa só, né? Então, se você tem hoje um Paulo Brax, fica exclusivamente, vai ser muito melhor olhado do que eu olhando tantas outras coisas, né? Isso é para o bem do Galo. E, presidente, aproveitando, eu estou lembrando aqui, o senhor teve alguma notícia sobre aquela questão da Conmebol, que o Atlético estava querendo fazer a unificação para se transformar numa Sul-Americana? Sim, inclusive na final lá em Buenos Aires eu conversei com o presidente Alejandro Domingues, continua ainda em avaliação, ele me colocou algumas situações lá. Vou voltar na Conmebol, no Paraguai, para tratar desse assunto, especificamente para tratar desse assunto. Tenho muita esperança que a gente vá conseguir. Tem outro ponto também que eu acho que é interessante para o torcedor saber, existe sempre uma preocupação em relação ao que vai ser feito da sede de Lourdes, né? E o meu amigo Bolivar trouxe a informação que vocês tiveram uma reunião lá sobre o Centro de Memória e que parece que vai ser levado para o Conselho que ela se transforme numa sede inalienável, que não possa ser vendido. Acho que isso vai ser uma votação, é isso? Não é bem isso, né? O que a gente vai fazer lá é o seguinte, isso foi uma sugestão que parece de não poder ser vendida, é uma sugestão que foi colocada lá, e nem sei se isso pode ou não ser feito, né? Juridicamente eu não sei se isso é possível. Mas o que a gente quer fazer, nós vamos fazer lá um restaurante temático, coisa de primeiro mundo, né? Do lado ali da sala dos troféus, onde era o antigo puleiro do Galo. Sim. No primeiro andar, onde era a administração, né, do clube, até hoje, porque nós estamos lá. Ali nós vamos fazer um centro de memórias da sede de Lourdes. É um projeto muito bacana que vai funcionar 365 dias no ano, 12 horas por dia, de 8 da manhã a 8 da noite. Todos os dias vão ter 4 ex-atletas lá, que vão ser remunerados. Então, um dia vão ter 4, no outro dia outros 4, no outro dia outros 4. Isso vai ser importante para eles também, importante para a torcida ter o contato com os ex-atletas. E nós vamos... nós vamos levar isso, né, a nossa sugestão vai levar para o Conselho, pedir permissão para a gente pedir para que seja um patrimônio tombado. Ele, uma vez tombado, ele não pode mudar a característica dele. Ali vai ter que ser sempre aquele imóvel daquele jeito. E lá sendo sempre aquele imóvel daquele jeito, vai servir só para o Galo. Isso é bom. Tem muita gente que fica preocupada. Será que o Atlético vai vender, vai fazer... acho que falaram de vários projetos, poderia fazer alguma coisa ali. Então aí o torcedor já está ficando um pouquinho mais tranquilo. Presidente, eu quero falar do Instituto Galo e também dessa questão dos imortais que o senhor colocou aí, mas antes eu não podia deixar de comentar um fato que hoje eu fiquei lembrando de algumas coisas que me marcaram até na convivência com o senhor. Tem 2 fatos que eu me lembro, que eu acho que é importante até para falar isso para o torcedor. Eu encontrei com o senhor no avião, eu estava indo para Recife, e o senhor ia fazer uma conexão para depois ir para Recife. E meu amigo Léo Reis, que hoje é patrocinador aqui, nosso, um grande atleticano que mora nos Estados Unidos,
Quando ele veio aqui patrocinar o programa, ele falou, cara, eu tenho um desejo tão grande de ajudar o Atlético, eu quero patrocinar o Atlético, né? Eu dou aula de inglês, eu queria estender isso para os funcionários, e ele falou comigo, eu já tentei conversar lá no Atlético, pô, falaram que ia me dar retorno, tem mais de 6 meses e ninguém me ligou. Isso há mais de 1 ano atrás. E eu lembro que eu entrei no avião e falei com o senhor falou assim, ele é um cara de extrema confiança? Eu falei, presidente, é um cara de confiança. Então você me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele. Eu até falei assim, pô, o presidente vai ligar para ele, né? Aí eu passei o telefone pro senhor e falei, ô Léo, o presidente vai te ligar. Aí ele falou assim, eu não acredito, não vai me ligar. Eu tô tentando conversar com o Atlético 1 ano e vai me ligar. E o senhor ligou para ele, conversou com ele, ele veio dos Estados Unidos para cá, está aí fazendo uma parceria. Hoje todos os funcionários do Atlético têm de condição de fazer um inglês, quer dizer, ele com a atleticanidade dele, ele ajudou, hoje ele faz parte também do Clube do 113, que ajuda o Atlético. Esse é o lado do presidente que realmente me surpreende, que não tem essa coisa de que liga para minha secretária, o senhor pegou o telefone e ligou. Eu sou prático, eu tenho essa facilidade de resolver as coisas assim rápido, até a minha ansiedade é muito grande. E o Léo, a gente faz essa grande parceria com ele, né? E os funcionários do Galo hoje, né, estudam inglês através da metodologia dele, com a empresa dele. E além disso, né, nós oferecemos para os ex-atletas e para os jovens da comunidade ali em volta da arena. Nós temos, através do Instituto Galo, eu não sei se são 60 ou 100 alunos que estudam gratuitamente o inglês através dessa parceria nossa com o Léo. Legal. Ele é fantástico, é um cara do bem, um cara que só quer ajudar e muito atleticano. E, presidente, aí vamos falar um pouco dos imortais, né? Porque eles fazem parte da história do Atlético. Você ia falar que é a segunda coisa? É a segunda coisa. Eu me lembro que a gente estava lá no Paraguai, Atlético e Libertad. O Atlético precisava de pelo menos um empate para classificar naquele jogo do Filipão, né? E o Atlético empatou, né? E acabou que para poder chegar na coletiva, eu desci no elevador com o senhor, né? E com o Duarte, o chefe da segurança. E eu olhei para o senhor estava numa suadeira, né? Aí eu falei, presidente, foi sufoco, né? Nossa, você tá doido? A gente precisava do empate, nossa senhora, porque a gente podia ficar fora ali da fase da Libertadores, né? Aí eu percebi, né, que não só, né, o presidente também tem o seu lado de torcedor. E eu não vou falar aqui, mas o senhor cornetou, inclusive, o time no elevador. Porque isso, eu não vou falar, né? Mas eu vi o lado do torcedor, que sofreu, né? Era o presidente, mas sofreu também, né? Não é fácil, né, presidente? Dividir as coisas, né? Não, a gente tem o lado aí de torcedor e sofre, acho que 2 vezes mais, né? Uma como torcedor e outra como dirigente também, que a responsabilidade é muito grande, né? Mas assistir um jogo, torcer é muito bacana, né? Só que aí o senhor tem que segurar, né? Porque o senhor deu uma cornetada no elevador, que o senhor não pode fazer isso aí no vestiário. Nossa Não Senhora. pode de jeito nenhum. De forma alguma. E, presidente, vamos falar do Imortais, né? Porque são figuras que ajudaram muito o Atlético e que algumas não têm hoje uma condição, né, financeira boa, e o Atlético olha por eles, né? Faz um trabalho fantástico, eu não sei se os torcedores sabem, né? E apoia. Um dos últimos vídeos, inclusive, eu até me emocionei muito, porque eu estava vendo o suporte que o Atlético está dando ao ex-presidente Afonso Paulino, né? Que está com Alzheimer, né? E vive numa casa de idosos. E eu falo isso porque foi amigo do meu pai, eu convivi muito com ele na época que ele era presidente, um ciclo de amizade do meu pai. Então fiquei até, eu não sabia da condição dele, né? Fiquei até chateado vendo como ele está hoje, mas que bom que o Atlético consegue fazer isso. E por muitos atletas, né, presidente? Nós temos lá o projeto dos Imortais, o Instituto Galo. Nós temos próximo de 150, 130, 150 imortais nesse projeto. Nós temos um grupo de WhatsApp que eu participo junto com eles, eu e algumas pessoas que trabalham com a gente, inclusive uma assistente social, que fica exclusivamente para cuidar dos imortais. Então vamos lá, o imortal que precisa de comprar remédio, a gente resolve o problema. Alguns que precisam de cesta básica mensal, a gente apoia.
Essa semana nós começamos lá uma relação de todos os imortais que precisam fazer tratamento dentário. Já estão lá com quase 40. Nós vamos pegar todos eles, vamos levar para a clínica e fazer o tratamento. Vamos ver se a gente vai arrumar dinheiro para isso, né? Eu acredito que vamos dar conta sim. Qualquer ex-atleta ou ex-funcionário que trabalhou no Galo por muitos anos, né? Se precisar de ser institucionalizado de uma casa para morar de repouso, eu falo, a família pode pegar essa pessoa e me entregar ela. Daqui para frente eu que vou cuidar. Qualquer um deles. Então, o próprio Afonso Paulino, o Instituto Galo faz uma doação mensal, né, para ajudar no... eu estou falando porque isso é público. Sim. Né? Para ajudá-lo, né, a pagar as despesas que é cara do idoso. Tem um outro ex-atleta que está com Alzheimer, mora com a esposa, mas iam vender a casa, família toda certinha, iam vender a casa porque não estavam dando conta de pagar as despesas. Eu fui lá pessoalmente, conversei com ela, o marido dela, né, o ex-atleta estava lá, mas ele está com Alzheimer, e acertamos, damos ela também um determinado valor por mês, não vai precisar mais de vender a casa. Não vou falar o nome aqui porque não tem essa permissão deles, não quero expor ninguém. E muitas outras coisas que a gente faz para os imortais, né? Eventos, todos os eventos que o Instituto Galo faz, os imortais estão juntos, assistir jogos, né? Todos eles têm um par de ingressos para todos os jogos que eles querem assistir. Então, muitas coisas que a gente faz lá, né? A gente dá camisa para eles, eles são muito bem acolhidos, né, pelo Instituto Galo. Agora, a pergunta que fica do torcedor e de onde vem esse dinheiro do Instituto Galo, presidente? A gente tem os recursos através de incentivo fiscal, a gente tem doações, campanhas que a gente faz, nós temos a principal renda hoje do Galo. Nós temos um clube que chama Clube do 113. Que já não são 113 há muito tempo, né, presidente? Mais de 400 pessoas, né? Que ajudam mensalmente. A doação é R$ 1.113 por mês. Então, se você multiplicar isso aí, dá 450 mil por mês de doação. E nesse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp também, né? Não são os 400 que estão lá. Porque alguns, às vezes, não querem participar. Algum associado. Mas a maioria, nós temos lá 380 pessoas associados. A gente faz leilão das camisas que são usadas nos jogos. Então, só esse projeto aí, né, esse Clube do 113, com venda de camisas e doação deles, a gente deve receber próximo de 600 mil por mês. Né? O Galo, Clube Atlético Mineiro, Associação e a SAF não gasta nenhum real com o Instituto Galo. Nós captamos esse recurso, né, para poder ajudar as pessoas sem tirar dinheiro nem da SAF, nem do Clube Atlético Mineiro. O senhor tem ideia de quantas pessoas o Atlético conseguiu ajudar no último ano? O ano passado nós impactamos, acho que foi 210 mil pessoas. Caramba. Nós fizemos 1.113 ações. Saiu hoje 2 carretas com alimento para o norte de Minas. Esse é um pessoal que faz esse trabalho, nós unimos a eles, né, para a gente multiplicar essas doações que eles levam para lá. Então foi a nossa equipe, né, vamos ficar lá uns 4, 5 dias entregando cesta básica. O trabalho é fantástico, uma coisa assim, impressionante. Nós podemos dizer o seguinte, que nós temos um orçamento, deve ser um dos maiores orçamentos do mundo, do Instituto Galo. E muitos torcedores não conhecem, né, presidente? Eu acho que é legal a gente expor isso aqui para dizer, porque eu tive a oportunidade de ir lá no passado, né?
Eu fiz uma matéria lá com a Maria Alice, vou mandar um abraço também para o Henrique Musi, né? E eu fiquei impressionado com o tanto de projeto nas comunidades, né? E o tanto de projeto que o Atlético atende e que eu não imaginava, e eu sei que também a maioria dos torcedores não tem essa ideia. O Atlético também tem esse lado, né, social, que eu acho que é importante para o torcedor entender. Nós temos lá o projeto Galo nas creches, né? Como é que é esse projeto? Vai o Galo doido, né? A gente leva, em média, para cada creche 100 camisas, para crianças até 6 anos de idade. Aí a gente leva caderno, lápis, leva outras coisas mais, copo. E o Galo doido reúne os meninos, todos vestidos com camisa do Galo. Etc. Então nós fazemos mais ou menos 60 ações dessa por mês. 60, 70, né? E com isso, olha o tanto de torcedores que nós estamos ganhando. Foi feita uma pesquisa aí, me falaram, eu não tenho certeza se isso é real ou não, mas que uma pesquisa na Grande BH, 80% das crianças atleticanas. Muito fruto desse trabalho do Instituto Galo. Sim. E também por ter esse Galo doido, né, presidente? Que, não, que é um mascote que tem uma identificação com as crianças. Que isso onde vai é sucesso. Ó, eu não posso esquecer aqui, porque quando eu olho o presidente, eu lembro de algumas pessoas, né? O Márcio André está aqui, vice-presidente, né? Um abraço e obrigado pela participação. Também um abraço para o Domênico, que nos ajudou aqui. O Cássio Regui também, que está por aqui. O Getúlio, que sempre eu olho para o senhor, eu lembro do Getúlio do lado. O Getúlio é um grande brasileiro, está assistindo a gente aí. Um abraço para o Getúlio, que ajuda a turma no exterior, que é uma coisa de louco, os torcedores, né? Para poder ir aos jogos. Para fechar, presidente, eu queria só que o senhor falasse sobre essa temporada do ano passado, porque eu acho muito engraçado que o Atlético chegou a 2 finais. Mas quando você pensa assim, o Atlético podia ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não foi. Mas quando você olha para o torcedor fala assim, foi um ano fracassado. Mas, pô, o Atlético chegou a 2 finais. Uma final de Copa do Brasil e uma final de Libertadores. Se tivesse vencido as duas, talvez a gente estaria falando que foi um ano mágico do Atlético, talvez o maior ano da história do Atlético. Como é que o senhor encara isso? O futebol é isso. Ganha, tá tudo bem. Perdeu, infelizmente, parece que o trabalho não valeu de nada, né? Fomos campeões mineiro ano passado, né? Chegamos em 2 finais importantíssimas e o último jogo passamos um aperto para não cair. Olha que montanha-russa que não é isso, né? Mas é o futebol. Mas o senhor se arrepende de alguma coisa? Então, olha, eu não arrependo, porque eu acho que o que a gente precisava de fazer, nós fizemos, né? Então, nós não chegamos à toa em 2 finais. Chegamos porque tivemos mérito para chegar lá. Né? Mérito de quem? Dos jogadores, da comissão técnica, né? Alguns detalhes, né? Não adianta se aqui, se ali, né? Mas perdemos 2 gols contra o Botafogo, que não pode perder aquele jogo. Mas perde, faz parte. Daquela bola tivesse entrado, a gente tinha sido campeão. Porque a gente empatava o jogo e com um jogador a mais. Né? Com certeza. Não adianta o se, mas se o VAR chama o juiz no pênalti, no Hulk, no início, quando estava 2-1, no início do segundo tempo, ou no Davidson, nós tínhamos empatado o jogo. 2 pênaltis. Foram claros. Então é isso, são detalhes de futebol, né? Infelizmente. E aí, quando perde, é muita cobrança, quer saber por quê, vem aqui para explicar, vou explicar o quê? Né? Alguns, porque tinha que mandar a Milito embora. O cara chega em 2 finais, eu vou mandar ele embora. Aí manda embora, perde. Estou crucificado. Perdeu porque você mandou ele embora. Né? Então, futebol é isso, né? Então, infelizmente, você tem que, às vezes, passar por essas situações aí, né? Que é também um dos motivos, às vezes, que eu saí do futebol.
4 anos a gente cansa, é preciso descansar. E, presidente, para fechar, o que você pode falar para o torcedor desse ano? Qual que é a sua expectativa para esse ano? O Atlético passou por uma grande reformulação do seu elenco, né? E agora tem um novo treinador, para mim o maior técnico da história do Atlético, né? Que conhece o Atlético como ninguém. Qual a expectativa do senhor para esse ano? Antes, se você me permite, eu quero agradecer aí o Márcio André, né, por ser meu vice. Eu tive muita... Também faz um grande trabalho, mas não gosta de aparecer, né, presidente? Não, ele gosta muito lá do futebol da Várzea, lá ele aparece bem, mas no Galo pouco. Mas eu tive muita sorte, né, de tê-lo como vice e também o doutor Zé Murilo, né? Sim. O doutor Zé Murilo saiu porque ele quis sair, aí eu convidei o Márcio e são 2 grandes vices, né? E me ajudam muito, pessoas totalmente da minha confiança, né? Muito bacana. E quanto o Getúlio também é um grande amigo, uma pessoa que me ajuda muito. Hoje ele me ajuda lá no Clube do 113 e lá nas instituições de Crucilândia. A expectativa para esse ano são muito boas, né? Acho que nós estamos com um time melhor do que o ano passado, né? Às vezes é preciso, aí até no meio do ano pode, que às vezes a gente vai ter que reforça mais um pouco ou não, vamos ver, né, como que as coisas vão acontecer. Mas o time que nós temos hoje, o elenco, fantástico, comissão técnica, né? Para mim é que eu sempre gostei, né? O Cuca era meu número 1 desde quando o Milito saiu. E pode ter certeza que o ano promete, né? Nós vamos dar trabalho aí, vamos ser protagonistas como nós fomos nos outros anteriores. Boa. Presidente, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez, né? Eu sou testemunha de todo esse trabalho que o senhor faz, principalmente essa questão social, que eu acho que tem que ser mais valorizado. O Atlético hoje é muito mais do que um time de futebol, e a gente percebe isso com as ações do Instituto Galo, né? A dedicação que o senhor tem ao Atlético por esse período todo. Claro, muitas pessoas vão falar de erros e acertos, todo ser humano tem isso, né? Mas a gente nunca pode falar de omissão, né? O senhor sempre foi presente, e a gente está vendo aí pela questão dos títulos, né? O que aconteceu no Atlético, o senhor vai ficar marcado. É o presidente mais vitorioso da história do Atlético, se ninguém vai tirar, a história está aí para contar. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, né, pela participação e sempre pelo convívio muito agradável. Muito obrigado, viu, presidente? Te agradeço, Breno, e quero dizer assim, né, o Instituto Galo me deixa muito orgulhoso, sabe? Porque eu sei o tanto que ele é importante para milhares de pessoas. E acho-se que a nossa gestão em relação a título, né? Título, nós ganhamos 9. O 37 eu não abro mão dele, não. Deu muito trabalho e foi uma conquista dos atletas lá atrás, mas a gente tem que dividir. Eles ganharam lá e nós fizemos o reconhecimento aqui, né? Então, eu conto ele como um título. Imaginei. Que nossa gestão ganhou, né? Mas durante esses 4 anos e 3 meses, nós fizemos muita coisa bacana no Galo, né? A SAF foi necessária fazer, a associação ficou sem dinheiro, sem dívida, com dinheiro aplicado. Construímos e inauguramos a Arena MRV. Estamos reformando os clubes de uma forma assim fantástica, né? O Labareda e o Vila, e muitas outras coisas mais, né? De gestão e etc. Então, acho que essa somatória aí valeu a pena o nosso trabalho até aqui, nosso esforço, né? É um trabalho, como eu disse anteriormente, é uma gestão compartilhada, né? As pessoas participam, ajudam, inclusive torcida. Torcida dá opinião lá, eu não passo batido, não, né? Levar 6 taças lá pro Mineirão foi o Sérgio, o torcedor, né? Sérgio Moreira. O Xará, por que você não leva as taças? Opa, agora. O Edu Panzi recebeu uma sugestão de um torcedor para que os ex-atletas estivessem lá. Aí o Edu Panzi me mandou essa sugestão, opa, vamos pôr lá. Então, e na própria gestão mesmo, muitas coisas, o torcedor me fala, me chama atenção e a gente coloca em prática. Então é isso aí. Mas te agradeço, valeu a pena o papo aí. Valeu, presidente. Espero aí que a massa atleticana tenha
gostado aí do nosso... E só para lembrar, né, presidente? O ano não acabou, não. O senhor está com 9 títulos, mas ainda pode ter mais. Espero, inclusive, tomara que tenha mais. Bom, pessoal, queria agradecer a audiência de todos, pedir para todo mundo que gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço a todos. E lembrando, hein, amanhã, 6h30 da manhã, estamos aqui, não é só o presidente que acorda cedo, não. 6h30 da manhã tem um Bom Dia Galante, mas não vai ser aqui dos estúdios, né? Porque o Thiagão não acorda cedo. Então esse eu faço da minha casa e eu conto com a sua audiência. Grande abraço a todos. Valeu.